Bom, seja bem-vindo. Sétima live consecutiva a respeito dos riscos psicossociais. Ontem, a gente debatendo sobre as ferramentas, eu decidi usar um trabalho, o documento de consenso dos peritos portugueses, que pegaram lá várias ferramentas e decidiram analisar. Pediram para os cientistas de 12 universidades portuguesas e decidiram analisar. E aí, eu vou analisar os riscos psicossociais. Cada perito usa uma coisa, cada avaliador usa uma coisa. O que as empresas portuguesas devem usar? Aquilo que eu falei, lamentavelmente no Brasil não foi feito isso, então as empresas estão meio que perdidas. O mercado está perdido. Qual ferramenta eu uso? Principalmente porque são várias. E aí a gente, quando começa a avaliar as ferramentas, começa a entender um pouquinho mais do assunto, a gente percebe que não, elas não servem para tudo. Não tem uma ferramenta que sirva para tudo. Eu já deixo aqui bem claro que o ideal, quem é experiente na área, quem realmente faz esse trabalho, consultoria de ergonomista experiente, como é que faz? O questionário de múltiplos fatores identificou o risco ali, quer dizer, na verdade, ele aplicou, já tinha identificado. Na verdade, a ferramenta não é para identificação, vamos deixar isso bem claro. Eu já tenho noção de quais são os riscos. Até porque, se eu parto do princípio que nenhuma ferramenta, mesmo de múltiplos fatores, trata de todos os fatores, e um questionário não vai ter as respostas necessariamente verdadeiras, seja pela autopercepção do trabalhador, seja pela limitação do próprio questionário, pela falta de confiança no avaliador. Você vai fazer o que com esse questionário? Vai me entregar para o meu chefe? Vai ver que eu estou insatisfeito? Ou seja, a avaliação, a identificação dos riscos, ela é sempre qualitativa. Ela tem que ser qualitativa. É exatamente como qualquer outro fator de risco. Sempre uso o ruído como exemplo. Eu não vou fazer dosimetrias na empresa inteira para descobrir onde tem, para identificar onde o ruído é elevado. Eu identifico onde o ruído é elevado e vou fazer a dosimetria para ver a pressão sonora. Ah, que são tantos decibéis. Mas eu não saio fazendo em qualquer lugar, eu não saio testando agentes químicos em qualquer lugar. Eu qualitativamente identifico primeiro o fator de risco. Isso vale também para os riscos psicossociais. Quem acha que a ferramenta de múltiplos fatores, como por exemplo, tão falado do COPSOC, ou tem os outros, né? Quem acha que a ferramenta de múltiplos fatores que vai identificar o risco psicossocial está enganado. Ele não vai identificar justamente pelas limitações da própria ferramenta e pelas limitações do próprio avaliado. Ele pode não querer responder, muitas vezes não tem aderência, você não consegue 100% das pessoas participando. E sem contar que muitas vezes ele não percebe que aquilo ali é um risco psicossocial. Eu tinha postado lá no grupo aquela cartinha da escola, né? Um tom ameaçador, né? Ó, fulaninha já foi demitida, tá? Professora fulana, porque a nossa linha pedagógica aqui é prazo, etc. Então, já abriu um processo seletivo. Demitimos, abrindo um processo seletivo. Aquilo ali é assédio. Aquilo ali é gestão por medo. Aquilo ali, ó, deixa o coração palpitando todo mundo, é justamente para todo mundo entrar na linha, dizer, ó, aí de você que não compra o prazo, independente daquela escola estar dando as condições ou não para as pessoas cumprirem os prazos. Será que o problema estava realmente na professora que foi demitida? Será que alguém agora, que se acha algum professor que se acha sobrecarregado, vai ter coragem de botar no questionário que você vai dar que está sobrecarregado? Se ele já sabe que a direção da escola não admite que ninguém reclame de sobrecarga, não admite que não está conseguindo entregar. Então, essa avaliação qualitativa, esse olhar experiente do avaliador e a escuta qualificada, porque não tem jeito, é lá no chão de fábrica, é lá onde as coisas acontecem que a gente consegue identificar os riscos psicossociais. São nos processos trabalhistas da empresa, é no conjunto de afastamentos, é na taxa de absenteísmo, é ouvindo os trabalhadores, não é uma simples questão de aplicar questionários. Se fosse assim, era muito fácil, mas não é assim que se avalia a psicossocial. Eu identifico qualitativamente, como eu até mencionei, né, o coleguinha que falou que tem lá
um setor, num cliente dele, que obviamente tem monotonia, e pelo que ele escreveu, não é monotonia, deixando bem claro. Em especial, social, monotonia não é isso. Monotonia tem a ver com repetição das tarefas. Você vai identificar monotonia, por exemplo, no centro logístico. O cara ficou o tempo todo embalando caixa. Ou seja, a cabeça dele ela fica sobrecarregada porque você não tem variedade de tarefas. O ideal, nesse caso, o que o ergonomista vai dizer para a gente, é ir fazendo, rotacionando ele nas diversas posições, justamente para que não fique aquela coisa maçante, cansativa, e daqui a pouco ele tenha problema de atenção, ou acabe não vendo sentido no trabalho. Mais rapidamente ele não vai ver sentido naquele trabalho, porque ele é todo dia aquilo ali, embala caixa, embala caixa, embala caixa, embala caixa, embala caixa, embala caixa. Ou seja, não é o fato de que as pessoas estão só observando. Eu não vou, por exemplo, colocar. é, hum, eu até posso, mas se eu tenho, por exemplo, um cara monitorando circuito fechado de TV, está numa salinha, risco monotonia. Pode, pode. Eventualmente, você pode até considerar isso, mas a monotonia geralmente ela não é associada a isso. Ela tem a ver com uma tarefa que é sempre repetitiva e eu não tenho nenhuma possibilidade, porque quando eu chego, por exemplo, eu estou com um cara no circuito fechado de TV, ele tem que observar várias câmeras e várias coisas acontecem. Então não é exatamente monotonia, porque ele fica parado no mesmo lugar, mas a cognição dele é exigida para que ele observe várias situações. Para que ele, por exemplo, pegue um telefone, um interfone, um walkie-talkie, um rádio, para avisar alguma coisa. Por isso que tem a ver com a cognição. A monotonia vai ter a ver mais com a cognição. Eu só tenho que focar nisso. Dobra a caixa, fecha a caixa. Dobra a caixa, fecha a caixa. Dobra a caixa, fecha a caixa. Ou seja, eu não tenho que prestar atenção em mais nada. Eu não tenho nem que, essa caixa está errada. Espera que eu vou levar ali para o outro lado. Isso já quebra a monotonia. Vou dar 3 passos para o lado. Quando vier um produto quebrado, eu tenho que tomar uma outra atitude. Isso já exige outro tipo de cognição, quebra a monotonia. Geralmente, quem está adoecendo é por essa coisa de eu não tenho que fazer mais nada, não tenho que ver mais nada, é só isso aqui. Então, centro logístico, por exemplo, é muito comum você ver isso, indústrias, o cara só aperta parafuso, aquela coisa de Charlie Chaplin, né? Naquele clássico filme Tempos Modernos, que ele fica só apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso, e quando vê, ele está apertando até a cabeça do cara do lado, justamente porque não se exige nada da cabeça dele, não escolhe que parafuso escolher. Porque não é exatamente o fazer a mesma coisa que é monotonia. Senão todo mundo trabalha com monotonia. Um médico faz consulta todo dia. Só que o trabalho do médico não é monótono, porque um está com pereba no dedo, outro está com pereba na perna. É tudo pereba, ou não, mas não é tudo pereba. Peraí, eu falo com uma pessoa diferente. Eu vou usando áreas diferentes, o médico vai usando áreas diferentes do cérebro durante uma consulta, ainda que ele tenha uma especialidade só. Por isso que eu não chamo de monotonia. Não é simples repetição ou estar no mesmo lugar. A monotonia tem a ver com o uso das minhas faculdades cerebrais. Eu não preciso fazer mais nada, só apertar parafuso, monotonia. E isso causa, de fato, adoecimento, causa angústia, isso causa. Bom, eu falei tudo isso só para falar que o colega lá falou que falou equivocado, que ali o pessoal fica só observando, fica lá durante o expediente, toma um cafezinho, então monotonia. Não preciso aplicar um questionário. Não, não é isso. Ok. Vamos dizer que ele estivesse certo, que ele esteja certo, que eu também não vi a situação, teria que ir lá para dizer que ele não tem monotonia, mas vamos dizer que de fato ali seja monotonia. É aí que eu aplico o questionário. E aí que eu foco para esse grupo de trabalhadores aqui, eu quero investigar o quanto a monotonia está causando sofrimento psíquico para ele. É para isso que serve a ferramenta. Não é para dizer eu aplico questionário para descobrir monotonia. Não, eu descubro monotonia e aplico questionário. Claro que na aplicação do questionário eu posso, por exemplo, não vi, não percebi, não está observável o assédio, por exemplo. Aí eu vou ter ir lá na resposta que me dá no questionário, ou mesmo numa a conversa direta com o trabalhador, ou na oficina em grupo, né, que eu reúno, vamos reunir esse setor aí, vamos lá, me fala aí, pessoal, e tal situação, vou.
puxando as respostas, já com o roteiro lá estruturadozinho, com os aspectos que eu quero abordar. Quando eu percebo isso, independente de estar no questionário ou não. Isso é avaliação básica. Se alguém não vai fazer isso, esquece. E aí entram as ferramentas específicas. Hoje eu me ergo no meu LinkedIn dizendo, eu uso o CopSoc como base, tem mais 13 ferramentas. Sim, porque se você parar para analisar, faz todo sentido. E não, aqui a gente faz isso. CopSoc como base, mais 13 ferramentas para gerar dados científicos. Ele é ergonomista, ele entende do assunto. Ele sabe que ele tem que aplicar a ferramenta específica, porque a ferramenta está falando sobre sofrimento psíquico, adoecimento, são ferramentas preditivas. Então, quando eu identifico isso, opa, tem essa exposição, foi o que eu falei da dificuldade de. É porque é um pouco mais complexo a avaliação do risco psicossocial. Porque no ruído, mede a intensidade do ruído e o outro fica medindo o quanto o ruído está afetando, que é a dosimetria, a audiometria. No risco psicossocial, eu já estou buscando esse adoecimento na própria avaliação. A avaliação é sobre o quanto isso está incomodando, o quanto isso está afetando. É completo. É a parte que é completamente diferente de todos os outros fatores de risco ocupacionais. Todos os fatores ocupacionais, um está avaliando, e eu tenho um outro e tentando identificar, que vai ser a medicina, vai ser o médico, tentando identificar o quanto isso afetou. Ficou doente, não ficou, começou a ficar doente, não ficou. No fator de risco psicossocial, como tem a ver com as características psicofisiológicas do indivíduo, e eu também não tenho como medir a intensidade do fator de risco, eu não tenho uma reguinha de assédio. Eu não tenho uma reguinha para dizer, aqui está com assédio, limite de tolerância para assédio. Eu não tenho isso. Nível de ação para assédio, eu não tenho isso. Eu posso ter um cara que eu vou considerar, nossa, aqui é muito assédio. Isso não está afetando tantas pessoas. E eu posso ter uma situação que, nossa, para mim é até assédio, mas aí não é tão complicado, não. E vai afetar imensamente a pessoa, justamente porque tem a ver com as características psicofisiológicas dela. Então, essa é a principal característica da avaliação do risco psicossocial. Eu não estou diagnosticando o trabalhador, eu não vou dizer se ele tem burnout, se ele está depressivo, se ele tem crise de ansiedade. Eu não trato do trabalhador, eu estou trabalhando com o trabalho doente, meu objeto é o trabalho doente, mas esse trabalho doente é uma combinação do fator de risco que eu identifico e o quanto o trabalhador está sendo afetado, quase como se fosse uma audiometria. Opa, perdeu um pouco de audição aqui. Opa, já está totalmente surdo. Então, por isso que não dá para qualquer um fazer avaliação. Não dá. Não. Me desculpem, mas sei que são 4 milhões de empresas brasileiras, tem um vasto mercado, mas se você não se qualificar, não dá. Mas é claro, isso não impede você de aprender sobre isso. Você tem que aprender sobre isso. Porque se a gente parar para analisar, a avaliação ela é pontual. Eu não posso ficar avaliando o risco psicossocial 365 dias numa empresa. Eu não posso refazer a avaliação cada vez que muda um membro da equipe. Eu sou obrigado a fazer isso no dia a dia, a gerir esses riscos no dia a dia. Então, se você tem um time que nem sabe o que é risco psicossocial, tem tanta desinformação por aí, tanta desinformação, tanta gente falando em burnout, parece que tudo é burnout. Gente, quantas pessoas você conheceu na sua vida que tiveram burnout? Se você não for da área médica, não for psicólogo, não for psiquiatra, não for psicanalista, se você não trabalha com saúde mental, um cidadão comum, quantas vezes conheceu alguém com burnout? Mas se você é um cidadão comum, você com certeza não tem um de nós aqui que não tenha visto alguém que disse que foi humilhado no trabalho, disse que foi injustiçado no trabalho, disse que sofreu fofoca no trabalho, sofreu apelido, sofreu assédio, cantada, grosseria. Ou seja, a gente tem que entender, só que muita gente não está percebendo dessa forma. E o risco psicossocial, que eu tenho batido bastante na tecla no grupo, na NR1, é risco psicossocial, é NR17. Acho que seu trabalho é dano moral. Às vezes também vai acabar sendo indenização porque tem a doença, ou porque é demissão discriminatória,
porque não pagamento de verbas rescisórias, não pagamento de salários. Mas quando você vai ver o fundamento disso tudo, é respeito social. Respeito social nada mais é do que desrespeito ao indivíduo e à legislação nas relações de trabalho. É só isso. É eu não olhar o indivíduo, não quero saber se está difícil para ele ou não, se ele sofre ou não, se é bom para ele ou não, ou seja, é falta de respeito do indivíduo e da legislação trabalhista. Tem a ver com o cumprimento da legislação trabalhista. A gente fala, ai, o cara tem burnout, porque trabalha muito, até final de semana, mas a legislação trabalhista, eu não posso fazer isso com o trabalhador. A legislação trabalhista diz que são no máximo 2 horas extras por dia. A legislação trabalhista diz que eu não posso impor hora extra sem avisar antecipadamente ao trabalhador. Ah, mas é especial porque ele não pode ir na festa da filha. Mas por que que ele não pode ir na festa da filhinha? Porque o patrão chega lá, tem uma demanda para amanhã, você tem que ficar aqui até acabar, que vai ser 10, 11 horas da noite. Mas a legislação trabalhista não permite isso. Não permite que você fique de sobreaviso o final de semana inteiro, porque o que acontecer aqui você tem que atender. Se a gente parar para analisar, risco psicossocial nada mais é do que isso. De respeito aos indivíduos, às pessoas, a menina de 18 anos, como eu botei hoje lá no grupo, a garota acabou de trabalhar, ela teve que ficar 2, 3 meses sem empresa. Porque no primeiro mês o patrão estava assediando ela. Até chegar no segundo mês, estava dando beijo no pescoço, cheirosa, gostosa, bonita. Ela, obviamente, não é boba nem nada, gravou, ainda levou a colega como testemunha, porque a colega também sofria assédio. Ela demitiu a empresa, a rescisão indireta. Então, o patrão tem que pagar todas as verbas como se ele estivesse demitido e ainda uma indenização por danos morais de R$ 25.000. A menina de 18 anos. Nossa, tá rica, né? Primeiro emprego. E não tem CDF aí, tá, gente? Vamos lembrar disso. Não tem adoecimento aí. Na verdade, ela pode ter adoecido, que é entre nós, né? Ela pode ter somatizado isso tudo. Essa garota pode ter sofrido bastante psicamente e até no corpo. Mas você não vai chegar nessa empresa e encontrar um CDF. Se você é para analisar, você é psicossocial? Psicossocial? É. Mas é de respeito à legislação trabalhista. E, no caso, de respeito à legislação penal. Específico social nada mais é. Apesar de todo o nome bonito que a gente está falando, de todas as teorias bonitas, das siglas em inglês, gente, nada mais é do que isso. É desrespeito às pessoas e à legislação. E por isso que eu digo que é brilhante aquela cartilha lá do Ministério do Trabalho, que mostra exatamente isso. A menina chegar, a historinha que eles contam, a menina do RH chega na empresa e vê que tem muito turnover, outra atividade de mão de obra, né, de entrando e saindo, muito absenteísmo, muitas faltas, ela vai tentar entender, ela faz escuta qualificada, ela chama o pessoal para conversar, ela vai observar e ela começa. O final da história, começa a fazer intervenções, o negócio melhora. No final da história, ela chega para o dono da empresa e diz: Ops, você tem que pagar na folha, que pagava por fora, as horas extras. Então o cara ficava lá muito mais horas para fazer frente, né, para dar conta daquela demanda que a empresa tinha, e ele pagava por fora. Ela vai e fala: Eu vou te denunciar. Você tem que pagar porque isso está errado, e além disso, eu vou te denunciar. E o que você está economizando, dá para você arcar com os custos trabalhistas, você pagar diretamente na folha. Lido de forma crítica aqueles quadrinhos, nada mais é do que isso. Todos os passos na avaliação e da gestão dos riscos psicossociais estão ali. Todos os elementos que envolvem aquele quadrinho. Quadrinho de forma simples, mas lendo de forma crítica você encontra todos os elementos e percebe claramente, isso tem a ver com respeito às pessoas e respeito à legislação. Nesse material que eu estava usando ontem, que eu comecei a usar ontem, né, como base, só para dar uma encadeada aqui, para esclarecer por que que um ergonomista fala que tem o copo só que mais 13 ferramentas específicas. Porque não tem como você avaliar, não tem como você avaliar de forma profunda com 2, 3 perguntas. Não tem. Tem como você ter uma noção sobre as coisas. Mas, se você quiser realmente avaliar o que está acontecendo, você vai ter que recorrer a ferramentas específicas. Por isso que, me ofereceram para aplicar um formulário, um questionário. Corre disso. Melhor nem fazer. Porque não está valendo nada, porque não está resolvendo nada. Essa empresa vai continuar com os problemas que já tem, eventualmente o processo judicial, e se tem absenteísmo, vai ter,
Se tem rotatividade, vai ter. Se tem falta de produtividade, vai ter. Isso não vai resolver. Vai gastar um dinheiro que não precisa, simplesmente para colocar num PGR com medo de uma fiscalização que no final vai ser R$ 4.000 a multa. Se aparecer, não faça. Muita honestidade, não faça. Ou faz bem feito para proteger os trabalhadores e principalmente a empresa. Como assim proteger principalmente a empresa? O cara vai pagar ela. Não tem problema nenhum dizer isso. Vamos tratar bem as pessoas, porque isso é a proteção do seu negócio. Ele passa. O trabalhador que está aqui hoje passa, mas essa empresa quer que continue. Então, primeiro ponto de vista, vamos proteger você. E para proteger você, tem que tratar bem, você tem que tratar bem, você tem que cumprir a legislação, você tem que respeitar as pessoas. O ganho no final pode ser para ele, ele também vai ter ganhos, mas o maior ganho é da empresa. É, e eu tenho colocado no grupo, vocês têm visto, desde vídeo de advogado, né, dizendo, ó, isso aqui é dano moral, etc., mas também notícias. E a gente vê que vai desde a grande empresa até a empresa pequenininha. É uma academia, é uma padaria, é um escritório. Esse descumprimento à legislação e esse desrespeito às pessoas, ou seja, esse dano moral que aparece nos processos judiciais, esse risco psicossocial que nós temos agora, a obrigação de gerenciar, eles estão em todas as empresas. E aqui, antes de eu chegar lá no material, para mostrar uma coisa lá, cabe a gente perceber uma coisa. E nesse ponto, a Procuradora do Ministério Público do Trabalho, que participou do grupo de trabalho que fez a revisão da NR1, nesse ponto ela tem uma fala que eu acho brilhante. Não tem como gerenciar risco psicossocial se não for vontade do dono da empresa. Isso é besteira. Isso não existe. Risco psicossocial envolve o dono da empresa, envolve RH ou pessoal, tem empresa pequena que não tem RH, mas quem lida com contratação, demissão, salário, cálculo de horas extras, né? O pessoal aqui que cuida de pessoal, envolve o pessoal de saúde do trabalho, seja interno, seja contratado, e envolve também o pessoal do direito, os advogados. Quando a gente entende que o que a NR1 chama de risco psicossocial, que o que a NR17 chama de característica psicofisiológica, aqui na Justiça do Trabalho se transforma em dano moral, transforma em desrespeito, transforma em humilhou o trabalhador, constrangeu o trabalhador, causou um dano à honra ou à imagem dele. Quando a gente entende isso, como é que eu vou tirar os advogados dessa equação? Como é que eu vou dizer que isso aqui simplesmente é uma questão de avaliar? Eu preciso de uma advocacia, de um direito, de uma advocacia preventiva. Eu preciso desses advogados orientando esses times, esses empregadores, que, para muito além de ser inadequado, de ser antiético ou de não satisfazer a NR17, isso é um passivo que a empresa está gerando. Eu preciso de advogados. Parte das intervenções, se está muito claro que tem a ver com desrespeito às pessoas e desrespeito à legislação, eu preciso de advogados fazendo código de conduta. Eu preciso de advogados gerando documentos com base na lei, estabelecendo regras, ajudando as empresas, mesmo as pequenas, a estabelecer regras de conduta, as regras do jogo. Não adianta eu fazer intervenções. Vamos pegar o caso da escola que eu sei como exemplo. Eu preciso de um advogado sentando com a direção, com os donos dessa escola, e mostrando. Está vendo esse papelzinho aqui? Esse comunicado? Que chega a circular na internet. Está vendo isso aqui? Você acabou de gerar uma prova contra você. Não tem como você escapar de uma condenação. Você botou o nome da pessoa. Você constrangeu publicamente essa pessoa. Isso é tá lá no Código Penal, tá na legislação trabalhista, tá na jurisprudência. Deixa eu mostrar para você aqui os casos. Eu- Note, eu não vou simplesmente convencer dono de empresa a eliminar esse tipo de conduta. Eu não vou convencer o dono da empresa lá que estava beijando o pescoço lá da menina de 18 anos só com base na NR1 e NR17. Eu preciso aí desse advogado dizendo, isso aqui é crime, você vai em cana. Olha, o ergonomista, o profissional de SST identificou isso aqui.
Essa é a queixa das suas funcionárias, que a história ali que tinham 2 funcionárias, e depois vai ficar com mais medo ainda, porque uma delas vai sair. A funcionária que a colega que já estava lá quando ela entra, que confirma, isso mesmo. Ele assediava mesmo, chegava aqui cantando, cheirosa, gostosa. Quando você foi lá avaliar, você identificou isso. Talvez não seja o caso de você, profissional de CST, conversar. Talvez seja o caso de você, quem é o advogado da empresa. Porque talvez esse cara só entenda, seja a conduta dele, seja a conduta de um gerente dele, seja a conduta de um funcionário, quem quer que seja, as repercussões legais. Que neste caso, se você ler a matéria que eu coloquei, a juíza decide pela indenização e encaminha para o Ministério Público para que sejam tomadas providências penais. Sou eu, profissional de SST, que vou falar isso? Quando nós sabemos claramente que nós não estamos falando, a gente não está aqui falando só de depressão, burnout, tá, isso também acontece. Isso também acontece. Mas eu não estou avaliando isso. Quem vai avaliar é o médico. Se o Rodrigo tá com uma síndrome qualquer, se o Rodrigo está com um transtorno mental qualquer, esse não é um objeto da avaliação de riscos psicossociais. E eu acabo mexendo numa coisa que tem a ver diretamente com a maneira como as pessoas criam suas empresas. Se são ambientes mais salubres, se não são, e com as repercussões legais da coisa, as condenações. Eu coloquei lá a notícia, uma empresa condenada, uma empresa que prestava serviço lá para o Estado, digitação, etc. Tinha gerente lá com cerca de 100 funcionários, sob o controle dela. No final, a empresa condenada em R$ 100.000, porque ela maltratava. Entrava na equipe, 100 funcionários, prestando serviço para o governo, ou seja, uma terceirizada do governo. É claro que já tem uma empresa de um certo porte e tem RH nela que contrata. Só que ela não gostava de mulher, não gostava de gay, de negro, de não sei o quê. Ela gostava só dos rapazes mais jovens que ela protegia. Ela só de garotões. Aí eu pergunto, aí você vai fazer uma avaliação de perfil social, né, nesse time. Você vai identificar as reclamações, seja com a escuta qualificada, lá com a oficinazinha, vou dar uma reunião aqui, tipo estudo de clima, olha para aquela salinha aqui. Vai lá, vai, e aí? Mas aqui ela protege, ela maltrata, ela persegue. Se for gay, chegar aqui, ela já dá o pior horário, já é magista, já é magíspida, a gente se sente injustiçado. E o que você vai fazer com isso? Você vai colocar no PGR, melhorar, acabar com o assédio? Você tem que levar para a direção da empresa. E talvez não seja você a pessoa mais indicada. Note a complexidade do assunto. Não é só a complexidade de você avaliar. Avaliar talvez seja muito simples quando você entender o que é risco psicossocial. Claro que você vai usar ferramentas, mas você precisa de dados científicos, porque é uma exigência, inclusive, da NR1. Exige que você, inclusive, descreva os critérios que você usou para você dizer qual é a gravidade, qual é a probabilidade. Os critérios que você usou na sua matriz de risco. Então, esses questionários vão ser fundamentais. Mas você, na verdade, não precisa dos questionários para identificar o fator de risco. Na verdade, você identifica antes. E aí você identifica isso. Aqui é a questão da postura da gerente. As pessoas aqui são assediadas. Foram tantas reclamações que o Ministério Público do Trabalho, ou talvez mandando-se direto do Ministério Público do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho que encaminhou para o Ministério Público, não, ali não conta como foi. Eu até botei o link direto da matéria lá no TRT 23, ou seja, direto lá, o tribunal que divulgou isso. Ali você vai ter que conversar com os donos. Mas tem que começar das repercussões legais, inclusive. Veja que a empresa ficou condenada a R$ 100.000 por danos morais coletivos. E quantas vezes ela foi condenada, principalmente depois dessa condenação, pelos danos morais individuais, às pessoas individualmente. Qual o passivo disso? Será que é nosso papel, ou temos competência, temos essa capacidade de explicar? Olha, isso aqui é sério. Isso aqui tem uma repercussão. E agora? Eu não consigo ver. Avaliação de risco psicossocial, qualquer profissional faz. Somente se for de SST, não tem muita dificuldade, porque é uma avaliação qualitativa, você conhecendo bem, ótimo. Se você for realmente capacitado, você vai ter um arsenal de ferramentas para avaliar os riscos que você identificou. Senão, você vai ficar ali no reme-reme,
faz uma copsock da vida e tudo bem, vamos em frente. Mas, profissional de CST não, ou de RH não consegue fazer gestão de risco psicossocial no dia a dia se não for vontade dos donos da empresa. E, ao identificar os problemas, necessariamente precisa do apoio aí da área jurídica, porque todos os riscos psicossociais envolvem danos morais, danos existenciais e, eventualmente, vão envolver, no caso de doença ou acidente, danos materiais e danos estéticos. Todos. Não há como se dizer que o trabalho causou um dano a alguém, seja um sofrimento psíquico, psicológico, físico, que for, todas as vezes que o trabalho causa dano a alguém, isto é indenizável. Mesmo que seja um dano moral, um dano à personalidade, um dano à imagem, ou até mesmo sofrimento psíquico. Quando a gente entende que toda vez que fala de risco psicossocial, está falando de danos que as empresas causam aos seus trabalhadores. Então não posso abandonar a parte legal. Isso aqui não é para ser feito só pelo ergonomista. E mais, se o CEO, como eu mostrei lá, tem estados constantemente, se o CEO diz aqui não é quem sabe mais. Aqui não é quem tem mais tempo de casa. A gente valoriza quem por opção se dedica mais. Por opção de vida. Nossa, opção de vida, forte isso, né? Por opção de vida se dedica mais à empresa. Se quem está aqui no topo da empresa decide aqui funciona assim, não venha de conversa fiada para mim que qualquer um que esteja abaixo consegue mudar isso. A cara da empresa é a cara que os donos querem que tenha. Desculpa. Quando não é o próprio dono que é assediador, ele é permissivo. Você não consegue gerenciar risco psicossocial. Claro, você vai fazer uma coisa ou outra aqui, né? Tem sócios que o dono nem sabe, se ele souber tomar providência, mas não tem como, principalmente quando envolver cultura da empresa e cultura da empresa e ações da chefia. O meu problema é com o meu chefe. É ele que me isola. É ele que me dá tarefa demais. É ele que não me reconhece. É ele que me assedia. Pode falar lista de riscos sociais. Parte do chefe. Você não consegue resolver isso se você não tiver apoio, vontade, decisão do dono da empresa. Não adianta. Lembre-se sempre que se o cara foi promovido, ele gosta de mais confiança do que o subordinado. Em geral, o colega tem exceção. Porque eu estou confiando mais do meu patrimônio na mão dele. Então, qual a palavra que pesa mais? Quem contribui mais para o negócio? Quem tem mais valor para o negócio? É mais fácil trocar alguém que conhece mais negócio, que tem mais responsabilidade, que tem mais do meu patrimônio na mão, ou alguém que tem menos? Então, é mais fácil você. Mas tudo bem. A gerente fazia o contrato funcionar lá na tal empresa que tinha lá os 100 digitadores. Olha o prejuízo que ela deixou. De quanto? Não sei, porque só na condenação coletiva foi R$ 100.000. Se nós considerarmos que não dá para saber quantos trabalhadores daquele pediram danos morais, quanto ela deixou de prejuízo? Olha a imagem negativa que deixou para a empresa. Como isso vai pesar para a empresa? Quantos prejuízos? Mas a gerente está ali representando o dono. O cara lutou para montar aquela empresa, o cara montou para ganhar essa licitação e entregou o patrimônio dele, que é esse contrato, na mão de alguém que o representa, até legalmente. Ele é a figura do dono ali. Se eu estou dizendo que eu vou gerenciar a risco psicossocial, se eu tenho que intervir com o gerente, estou intervindo com o dono, com o representante dele. Todas as vezes que o gerente falar, amanhã você vem, amanhã você não vem, você está demitido, você está admitido, você entra, você sai, você faz isso, faz aquilo, quem está dizendo? O dono, legalmente, é isso. Então, não tenho como simplesmente chegar no cara que é gerente, identificar esse cara que é gerente, esse cara que é chefe, esse cara que é diretor, esse cara que é superintendente, que é supervisor, que tem um cargo de liderança, mesmo quando for baixo, tá? Mesmo liderança intermediária, mais baixo. Todas as vezes que ele estiver fazendo isso, não é ele que faz, é o dono. Ele é representante do dono. Por isso que a empresa tem que indenizar.
A ação é trabalhista, é contra a empresa. O gerente me assediou. Se você ler direitinho aquela notícia que eu coloquei, lá está dizendo a ré é quem? É a empresa. Porque nesse processo de trabalho dessa menina de 18 anos, quem está sendo processado é a empresa. Mas era o dono que assediava, não é ele que está sendo processado, é a empresa. Tudo bem, ela ganhou 25 mil. Então vai lá na conta dele para pegar os 25 mil, caso ele não pague? Não, só vai na conta da empresa. Rodrigo, se a empresa não tiver dinheiro, um centavo, e ele tiver 1 milhão na conta, então pega da empresa, olha para o advogado conseguir a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, tirar aquilo que é da empresa para a pessoa física, para os sócios, é um Deus acuda, quase impossível. Tem uma série de critérios e é muito difícil. São duas pessoas diferentes, por incrível que pareça. Mesmo quando é o dono que está fazendo, como nesse caso. Leia nesse processo. Leia lá na notícia que eu botei lá da TV3. A ré, a conduta é do dono, mas não é o dono. Existe uma personalidade jurídica ali. Se você é o responsável, se essa empresa, essa pessoa jurídica tem esses desequilíbrios, quem tem que resolver? De quem é a responsabilidade? Essa empresa não resolverá se o responsável, se quem detém o poder, disser que não. Não adianta. Então, a gente está conseguindo aqui entender claramente quem realmente. Porque não adianta eu falar de avaliação, mas de ferramenta. Ai, nosso Lipt é maravilhoso. Ah, esse Lipt aqui é para isso. Ótimo, legal. Avalie. E qual é o resultado que vai ter? Passa pela área jurídica, passa pela área de pessoas, passa pela área de saúde e segurança e não tem como não passar para a direção da empresa. Porque o pessoal está falando muito em avaliação, está esquecendo que, na verdade, o que é necessário é a gestão. O meu problema não é só a avaliação. Ah, acabei de fazer a dosimetria. Nossa, encontrei 92 decibéis. Por que eu faço isso? Nada. Não precisava nem fazer a dosimetria. Era até melhor nem fazer. Você agora tem que botar o PCA, você tem que avaliar isso, avaliar aquilo, acompanhar as audiometrias, né? Analisar as audiometrias conforme a NR7 manda, tecnicamente, cientificamente. Senão também não resolve nada. É gestão. Ah, dei o EPI lá pro cara, lá viu a 92 decibéis, a mitigação, a atenuação desse EPI é tanto, entrega o as costas, não resolve nada. Tem que acompanhar se está funcionando, se não está funcionando. Mas por que que mesmo assim as pessoas estão perdendo a audição? Espera aí, porque não estão usando, porque é nesse retorno, porque eu tenho que gerenciar esse fator de risco. Não adianta só avaliar, não adianta só chegar e fazer medição de ruído e distribuir EPI. Tipo, uma recomendação, botar no papel. Ah, foi identificado a Sérgio, foi identificado não sei o quê. E eu não tenho visto o pessoal falando de como se faz gestão de risco psicossocial. O pessoal está muito preocupado com a ferramenta que vai usar. Qual o melhor questionário, cara? Tá, você avaliou, e aí? Eu já falei aqui, vou repetir. Por favor, não faça. Deixa quieto. Pega o dinheiro que você ia gastar lá com a consultoria. Eu até falei errado no outro dia. Eu falei divide com o patrão e com você, não. Primeiro separa o valor da multa, calcula a multa. Qualquer técnico de segurança sabe calcular a multa de NR28. Vê lá qual é o item, vê lá a quantidade de funcionários da empresa, vai calcular a multa. Calcular. A nossa multa é tanto. Se pagar de imediato, 50%. Então, separa, vê quanto é a multa, separa, faz uma provisão. Bota lá no banco. Deixa lá parado. O resto torna. É melhor. É melhor. Porque não adianta só fazer avaliação, não adianta colocação no PGR. Isso é besteira, isso é. Não adianta fazer dosimetria de ruído para não gerenciar ruído. O foco do ruído é o PCA, não é a medição. Mediu para quê? Mediu para quê? Para gastar dinheiro, para gastar dinheiro. Dinheiro está tão difícil, gente. Pensa com tanta dificuldade, a economia não está boa, não, gente. Para que que eu vou tô gastando dinheiro na empresa fazer medição de agentes químicos se eu não faço nada com isso? Para que que eu tô obrigando a empresa a fazer laudo de salubridade? Paga de qualquer maneira, é isso mesmo. O patrão não está errado, não. Aí é um absurdo. Sempre pagou, nunca teve laudo de salubridade. Claro, faz laudo de salubridade para nada. Avalia um monte de agente químico para nada, um monte de agente físico para nada. Para que que eu fico gastando dinheiro com isso?
Vou pedir verba lá pro patrão, pro diretor, vou insistir. Não, pô, avaliação de vibração. Sabe fazer com você por nada? Então por que você gastou dinheiro todo com avaliação de vibração? Não gasta. E risco psicossocial é a mesma coisa. Eu entendo que você precisa convencer as empresas que é o interesse delas, que é o caixa delas que está falando. Não é por peninho do trabalhador, não. Não é porque o pessoal está aí na internet falando que é burnout, que agora é saúde mental. É a saúde financeira da empresa. Tudo que eu falar que é risco psicossocial, estamos falando de um dano ao trabalhador. Todo dano ao trabalhador é indenizável. E não é teoria. As notícias são todo dia e não param de crescer as, as ações do seu trabalho. Eu acho que é isso que o empregador tem que entender. Se estão falando disso aqui, estamos falando de encontrar situações que são indenizáveis, que estão gerando passivo hoje na tua empresa. Se ele vai ficar doente ou não, evitar que ele fique doente é um ganho adicional da história. O pessoal de novo, eu vejo o mercado com um discurso equivocado para o patrão. Agora você vai ter que cuidar da saúde mental. Não, você não tem que cuidar da saúde mental de ninguém. Agora você vai finalmente proteger o seu bolso. Agora, finalmente, você vai identificar o gerente que daqui a pouco está no prejuízo de 50 mil, 100 mil, 200 mil. Que é uma coisa que você devia ter feito. E você nunca fez. Agora você vai evitar perder 25 mil para uma funcionária de 18 anos, 10 mil porque alguém chamou de macaco, 5 mil porque não sei o quê, 15 mil porque não sei o quê. Agora você vai fazer um trabalho preventivo para proteger o caixa da sua empresa, para que o custo da mão de obra não seja muito mais alto. Eu acho que esse era o discurso. Empregadores agradeçam, porque o que vocês tinham que fazer desde o primeiro momento que montou a empresa, você finalmente vai fazer. Mas é que o pessoal prefere fazer exatamente aquilo que o empresário não quer fazer. Agora você vai ter mais despesas para cuidar do seu funcionário. Ah, gente, poxa. Vamos parar de falar de burnout, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vamos parar de falar de burnout. Não tem empregador nesse país que esteja preocupado em cuidar de burnout de ninguém. Nas continhas lá que eu faço um planejamento financeiro anual, não está lá, prevenir doença dos outros, pelo amor de Deus, só se for obrigado. Mas a maravilha disso aqui é tudo que for risco social é indenizável na justiça. Quando você percebe isso, você percebe, cara, muda o discurso. Não tem nada. Por isso tem muita gente falando que a culpa é do governo, que o governo está jogando para as empresas algo que é não sei o quê, que tem a violência urbana, que o Lula é ladrão, que não sei o quê, que o comunista. Fala um monte de coisa. E por que não se percebeu o óbvio? Se eu identifico que o Rodrigo trabalha na empresa ABC Limitada e tem sobrecarga de trabalho, isso significa que a empresa acabou de gerar um passivo. É sobre isso. Se eu identifico que um grupo de pessoas sofre assédio, a empresa tem um passivo. Se eu identifico que aquele gerente, não sei o quê, passivo. Se eu identifico que a funcionária está sendo chamada de fedorenta, passivo. Se eu identifico que a viadinho, como botei no celular no grupo hoje, para indemnizar o trabalhador, ainda mandaram no grupo ainda, no grupo da empresa, chamando o cara lá de viadinho. Passivo. Sofrimento psíquico, dano moral. É isso que a gente vai identificar. A chance de ouro de fazer as empresas se comportarem melhor. A chance de ouro, o argumento de ouro. O pessoal está insistindo em falar em burnout. Você pode olhar o caso da menina, o caso desse menino que eu falei, lá, que botaram lá no grupo de WhatsApp, que é notícia de hoje não, minto. Foi notícia tem algum diazinho. É bem recente também. Acho que foi na segunda-feira agora, se não me engano. Eu vi hoje, mas foi na segunda-feira. Você pode olhar esse caso. Pelo sofrimento mental que ele vai ter, pelo dano que a empresa tem. Você acha que o argumento convence mais esse empregador? Deixa chegar na sua empresa para que ninguém nunca mais sofra porque vai ser xingado no grupo WhatsApp. Deixa chegar na sua empresa para que você não sofra pagando indenizações desnecessárias. Tem um ganho adicional, inclusive, que ninguém nunca mais vai sofrer. Mas o primeiro ganho é seu. Simples. Eu vou identificar racismo, vou identificar xenofobia, vou identificar misoginia, vou identificar homofobia, vou identificar desrespeito à legislação trabalhista. E no final vai ter que parar na tua mesa, amigo. E se você não quiser tratar, tudo bem, porque a empresa é tua, o risco financeiro é teu, mas eu venho aqui dar um diagnóstico para você. O diagnóstico que eu faço a partir de uma análise com os trabalhadores é um diagnóstico
do seu passivo trabalhista, de todos os pontos que você pode perder dinheiro. E de repente você acha que a empresa está funcionando muito bem. Aí depois fica com raiva do trabalhador, que tomou 50 mil teu na empresa. Pilantra, o advogado é comunista, o juiz é comunista, sempre defende o trabalhador, o advogado dele é ganancioso, ele é um safado, eu paguei salário, você fica morrendo de raiva. Mas está fazendo um trabalho preventivo para começar a fugir desse processo, desses conflitos desnecessários, porque tudo pode pegar qualquer tabela de risco social. Causa dano? Ah, isso aqui é social porque esse causa dano é indenizável. Eu não tenho contrato de uma coisa e falo de outra. Nesse, nesse material aqui, que eu imagino que já tenham baixado, o que que ele fala? Qualquer atividade econômica, nomeadamente micro ou pequena empresa, que avalia inicialmente risco social através da versão simplificada, que largamente só está usando, deve integrar no mínimo os seguintes elementos. Olha que legal. Lá em Portugal eles definiram isso, ó, a exigência de trabalho, adequação à autonomia, constrangimento do tempo, falta de suporte ao apoio social, relações de poder e liderança, conflito de trabalho e família, insegurança no emprego, emprego e assédio. Que bom, que pena que não era isso no Brasil. Disseram, olha, o mínimo a ser avaliado é isso. Para o efeito, recomenda que o instrumento aplicar nas micro e pequenas empresas engloba as dimensões e questões indicadas no quadro 5A, anexo 4. De ressalvar que o responsável pela aplicação do instrumento na empresa, o trabalhador, para alcançar a versão amplificada sempre que considere necessário e adequado, mais dimensões e outros elementos. Cara, o mínimo é isso. Hum, eu quero destacar mais aqui. No assédio, a resposta positiva do trabalhador a pelo menos uma das duas questões do insight obriga que se proceda, que o insight é uma das ferramentas que estamos usando lá, se proceda, analisado nesse trabalho, a uma avaliação de risco mais específica dessa matéria da empresa, nomeadamente pela utilização do LIPS, que é outra ferramenta que a gente viu lá no início. Constando essa nota no relatório de avaliação de risco enquanto medida de prevenção. Aquela ideia, né? No globalzão, identifiquei, nesse caso aqui, uma única resposta positiva. E se você parar para analisar, um xingamento é suficiente para ter o dano moral do trabalhador. Se eu estou olhando preventivamente para proteger a empresa, falou que tem assédio, para tudo, vamos analisar, identificar onde é que está isso aqui, vamos corrigir isso. Porque é o passivo da empresa. Independente desse assédio ser baixo, eventualmente não adoecer, amigo, se você começar a olhar do ponto de vista da empresa, faz todo sentido isso. Regrinha básica. Assédio, amigo. Um abraço. Principalmente hoje com redes sociais, tudo é gravado, celular. Pô, hoje eu postei lá uma, que saiu hoje lá, o empregador não tapa na cara do trabalhador. Tá gravado, tá filmado. Não tem mais como. Então, aqui engasgou. Assédio falou A. Para tudo, avalia mais aprofundadamente, vai correr atrás disso, porque a pessoa já perdeu, não tem mais jeito. Grande chance de perder. Você vê, a menina de 18 anos foi na sala do cara lá, foi assediado, estava gravado, ele depois pede para pagar. O cara usou um tapa na cara, está gravado. A gerente lá do banco lá obrigou os caras a fazer dancinha, botar no TikTok. A geração de provas hoje em dia ela é muito fácil, muito fácil. Qualquer um tem um produtor de prova no bolso, é um celular. Aí, né? Rede social, todo mundo usa, aí o outro vai lá botar no WhatsApp. Se falasse aqui, né? Talvez ele não gravasse, ainda bota no WhatsApp. A gente está se comunicando muito nas redes sociais, então, outro ponto de atenção. Aqui tem, né, que está lá em cima, quais são o que eles consideram. Veja que ele não pega um único dentro daquele espírito. O que que é melhor para avaliar cada dimensão, cada fator de risco? Aí ele pega a análise de trabalho, JCQ. Aí, na adequação à autonomia, JCQ. Constrangimento no tempo, INSAT. Eles chegam no copo só que só na relação de poder e liderança. Perguntas 40, 43, quatro perguntas. 40, 41, 42, 43, quatro perguntas. Vê que ele usa vários instrumentos, porque lá em Portugal, pelo menos, juntaram, né, os peritos, pediram esse trabalho, o procurador da universidade chegou à conclusão. Cada um avalia de uma maneira e o que melhor retrata, o que melhor
se extrai é isso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Não estou dizendo. Aqui, esse quadro, a informação que me dá, a inteligência que me traz é essa. Não tem ferramenta perfeita. Além de não avaliar tudo, não tem ferramenta perfeita. Aqui já fica muito claro, só pegando os fatores de risco aqui, que eles consideram o mínimo para pequenas empresas, ele usa uma, duas, três, quatro, cinco com a JI, cinco. Cinco é mais diferente para pequena empresa. Ou seja, se ele tivesse escolhido qualquer uma dessas ferramentas, todas seriam furadas. Quer dizer, não seriam as melhores, não seriam as perfeitas. Você vê que não é tão fácil assim avaliar risco específico social. Não tem ferramenta perfeita, e os peritos aqui disseram isso. Mas eu também quero chamar a atenção para si que ele coloca aqui. Quando existem turnos na empresa, recomenda-se que primeiramente sejam efetuadas as questões 7 a 10 do quadro 8, trabalhadores, e, quando necessário, proceder-se à avaliação complementar no instrumento SSI para um estudo mais pormenorizado. SSI é o catiço. É bem detalhado, envolve estudo do ciclo circadiano, é complicado, é turnos. Então, não é tão simples assim. Mas aí chama atenção também, ele fala das situações específicas. A empresa pode ser pequena, mas ó, que que a gente, que a gente está dizendo aqui que exige uma avaliação mais dirigida? Trabalhador em contato com clientes, utentes, pacientes, tá? Tá em português de Portugal. Então, contato com clientes, pacientes e similares, ou seja, público externo da empresa, uma situação específica. Preciso de uma avaliação específica para isso. Ou seja, primeiro ele fez assim, para qualquer empresa, pequena empresa, isso é o mínimo para avaliar. Mas se eu tiver essas situações aqui, ela avalia isso, tá? Aí eu tenho que prestar atenção nessas situações. Teletrabalho, que é o nosso telemarketing, é, trabalhadores com trabalho de processamento de informação ou de significativa complexidade de informação, trabalho por turno ou noturno, interdependência de tarefas em cadeia e linha de montagem, trabalhadores com constante interação fora da organização, trabalhadores com um trabalho isolado, trabalhadores com várias situações ou queixas de conflitos, situações suspeitas de relações de poder e lideranças disruptivas, suspeitas de assédio, análise específica sobre assédio no local de trabalho. Então, além de você ter essa ferramenta aqui, que, pô, legal, bacana, tá? Empresa de 20 funcionários, até 50, até 30, 20, não importa a ferramenta que você escolher. Vou usar essa para todo mundo, mas eu tenho que. Não, pera. Acrescento qualquer dessas situações aqui, eu vou acrescentar. Já tem que fazer aqui uma análise específica. Ele não tem só de discriminação, análise específica de discriminação no local de trabalho. Mas, Rodrigo, mas como é que eu vou saber só de discriminação? Eu acabei de falar. Escuta qualificada, processo judicial, o que você está observando no local de trabalho. Ah, é pequena empresa, mas aqui estou vendo que tem discriminação. Bom, aqui eu vi que tem angolano, aqui eu vi que tem boliviano, aqui eu vi que tem trabalhadores africanos, aqui eu vi que tem estrangeiro. Deixa eu perguntar aqui para eles. Tá. Sendo discriminados. Então, é pequena empresa, mas já vou aplicar aquele padrãozinho, mas as perguntas específicas que ele vê aqui embaixo, ele diz, ó, situação um 2 3 4 aí no caso estou falando aqui de discriminação, está na 11. Aí ele vai lá, ele recomenda 6 mensagens. Relações de trabalho com os colegas de trabalho chefias. Gente, a partir desse trabalho, deu para entender um pouco melhor como deve ser feita a avaliação? Como é que é o uso de ferramentas? Para que que elas realmente servem? Alguém pode dar um feedback? Ficou sim, Rodrigo, bem mais claro e, infelizmente, os órgãos fiscalizadores e as universidades deixaram a desejar novamente. Então, a sua iniciativa é fabulosa e eu te admiro muito pelo seu pensar fora da caixinha, em assuntos não só da área de tributação do meio ambiente, mas agora você está dando um show em ergonomia. Então, esse Mas isso seu aqui é tributação, Odete. Isso aqui depois vai parar no FAP. Não tem jeito, vai parar lá, vai parar na aposentadoria especial.
Sim, mas a sua ideia já foi uma ideia de vanguarda desde lá de trás. E agora você está surpreendendo também com esse olhar. Então, esse curso que você propôs, não vou nem chamar de lives, está espetacular. Para mim, a cada aula me engrandece mais ainda. Então, muito obrigada, viu? Não, imagina, não precisa. Alguém mais quer me dar um feedback? Ficou mais claro? Realmente ajudou? Não ajudou? Por favor, me fale. Gente, ninguém pode me ajudar, ninguém fala nada tão ruim assim. Ô, Rodrigo, ruim é óbvio que não, né? Não sei. A professora Odete já disse tudo, né? Tá muito bom. Eu acho que é, essa sua ênfase em poder fazer essa avaliação qualitativa antes de se aplicar, né, o questionário, ficar só preocupado com isso, realmente é uma situação que precisa ser trabalhada mesmo, difundida e conversar. Analisa o ambiente antes, né? Faça uma avaliação, né? Não vai preocupado só em fazer, responder o questionário, né? E essa questão de envolver, né? Não ficar só numa área específica, trazer todas as pessoas que têm a ver com o assunto, isso é fantástico, isso é fantástico. E é uma quebra Eu, de Maurício, paradigma, para né? mim é óbvio. Para mim, quando você entende que estou tratando de assédio, gerente xingar funcionário, eu vou falar com quem? Com o dono. Vou chamar quem? O Claro. advogado, cara, falar que ele vai ser preso. Falar que isso aqui Uhum. é processo social. Né? Não, tá, Não tem como. Sim, tem para que mim ficou muito simples. Para mim ficou, não sei, para os outros, mas para mim, cara, não tem como. Isso aqui não é negócio para tratar aqui. Não é, é negócio, é a empresa, a cultura da empresa, a organização da empresa, é a visão do dono sobre o negócio. verdade, verdade. Muito Só que bom, visão ótima a gente, essa. pequenas empresas têm um problema mais grave que muitas vezes o dono é ausente. O cara é servidor público, monta a lojinha para lá uma vez por semana. Quantas É. empresas pequenas nós conhecemos dessa maneira? Então ele é mais permissivo, por exemplo. Eu vou avaliar, eu traço com quem, afinal de contas, né? Muitas vezes o dono não sabe de nada, não, ele confia em alguém, bota ele como gerente, ele não está no dia a dia da operação. O cara é médico, mas tem uma clínica, o cara é servidor público, mas tem não sei o quê. É muito comum a gente encontrar em pequenas empresas com esse perfil. O cara tem uma franquia, o cara tem posto de gasolina, ou às vezes até pesos um pouco maiores, porque o cara tem várias unidades. Então ele quase não aparece naquela loja, ele quase não aparece no posto de gasolina, no restaurante. O dono não está ali no dia a dia, ele não vê o que está acontecendo lá dentro. Não tem como ele cuidar do xingamento do cozinheiro pro ajudante de cozinha. Ele não tem como. Quer dizer, olha como a gente, quando olha direitinho, a gente realmente vai ajudar as empresas. Você tem cinco É. restaurantes, meu amigo. Como é que você vai saber? Só que quando o cozinheiro chamar de macaco, de neguinho, de viadinho, de paraíba, de fedorento, lá na cozinha, que você não pode estar sem cinco restaurantes, é você que vai pagar a conta. É sobre isso. É. Como é que a gente vai Perfeito, avaliar isso? perfeito. Né? Não é? Você foi permissivo, né? E talvez você não tenha como não ser permissivo. Talvez você não tenha você não tem como dar todos os lugares. Você não vai botar câmera em tudo, vai botar um time só para verificar isso. Essa avaliação de psicossocial é isso, é para tentar encontrar esse desequilíbrio do seu ambiente de trabalho, que você não quer que tenha. Não é porque você não é um safadão que está beijando o pescoço da menininha, não, tu é um cara sério. Mas só que você cresceu um pouquinho, ou você tem essa empresa, mas tem outra atividade, ou você cresceu um pouquinho, ou você está na rua arrumando cliente e está aqui jogando dinheiro fora, xingando o colega, cantando o colega, isolando o colega. Veja que assim, eu acho isso brilhante. Honestamente, eu achei, professor Odete, Maurício, todos vocês, eu achei uma oportunidade de ouro para as empresas, foi maravilhoso. Por isso, e vocês sabem disso, é um convite
todo o conteúdo que até hoje está disponível lá no YouTube, aberto, tá na playlist, vai continuar, mas acho que há um conteúdo estourado para você falar sobre isso. Aí no, nos comentários aí, no chat, eu coloquei um link aí, a partir, sem ser a segunda-feira, a outra segunda-feira, dia 21, eu vou dar um curso, 6 aulas específicas sobre isso. E aí, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vocês clicarem no link, vocês vão chegar nessa tela aqui. Deixa eu explicar para vocês o que que eu vou comentar nisso, tá? E calma, não sai correndo não, que tem um presentinho para você. O nome do curso é Decifrando os Riscos Psicossociais. O que todo RH, SST, advogado e empresário deve saber para lidar com o NR1 sem medo. Já está com medo? Calma, calma. É um curso direto dirigido para identificar, avaliar, controlar os riscos psicossociais no meio de trabalho, evitando problemas e passivos. Aí eu vou destacar logo aqui, ó, o conteúdo dele, que eu não sei onde é que está, meu Deus do céu. Ah, tá aqui, sobre o curso. Aqui vem a descrição, depois você lê com cuidado. Gente, mas eu quero conteúdo, cadê o conteúdo? Gente. Tá aí em cima, olha aí, sobre o Ah, conteúdo, eu sou conteúdo. maluco, obrigado. Isso. Tá aqui o conteúdo, o que eu quero destacar? São 6 aulas. Na primeira, o que são riscos psicossociais, porque você não pode mais ignorar. Conceito técnico, o que mudou na R1, a diferença entre fator, risco, efeito e dano, a lista completa de riscos psicossociais, por que não é só doença mental, como eles se manifestam. Segunda-feira, dia 21. Na terça-feira, no dia seguinte, riscos psicossociais como causa e concausa de acidentes e doenças. Como os riscos psicossociais aumentam a chance de acidente, excesso de jornada, ritmo intenso, pressão, fadiga, extração, relação com doenças físicas, lerdores, cardiovasculares, gastrite, insônia e hipertensão, danos morais, existenciais e sociais, raciocínio jurídico pericial, o nexo técnico e a concausa. Segundo dia eu vou falar um pouquinho sobre isso. No terceiro dia, a gente vai ver que a empresa vai avaliar e o que não deve. Diferença entre avaliação de risco e diagnóstico clínico, abordagens qualitativas e quantitativas, como as ferramentas funcionam, os pontos fortes de limitação. Aí vou falar sobre análise de eventos críticos, observação de campos, entrevista em grupos focais, questionários internos. E autopercepção não é tudo, quais os limites dos instrumentos. Na semana seguinte, a gente volta, que vai ser o quarto dia, como fazer a gestão dos riscos psicossociais. O ciclo preventivo da NR1, estratégias práticas de controle e mitigação, atuação sobre os fatores organizacionais, clima, cultura, liderança, comunicação, processos, comunicação assertiva com medida preventiva, boas práticas de empresas reais, trazer exemplos reais. O papel, no quinto dia, o papel de cada área, SST, RH, jurídico e lideranças. Quem faz o quê na prática, porque para não ter, vamos entender o que cada um tem que fazer na conceito de NR1, de psicossocial, as responsabilidades e limites técnicos, como preparar líderes e gestores, o que documentar, como se proteger juridicamente, o papel jurídico preventivo. E, por fim, no último encontro, que às vezes até pode ter mais alguns, né, se faltar alguma coisinha, mas a previsão é essa, os erros mais comuns e casos em que todo mundo precisa conhecer. Exemplos reais de acidentes, adoecimentos, condenações por riscos psicossociais, casos emblemáticos do seu trabalho, o que fazer, como evitar, riscos emergentes, home office, ameaças abusivas, assédio organizacional, gestão tóxica e dicas práticas finais, como começar amanhã mesmo. Se você falou, cara, esse conteúdo vai ser top, eu quero, Rodrigo, aí você vai clicar aqui, ó, ir para o carrinho, aí você vai ver isso aqui, ó. Você vai ver que o curso está 497, pode passar até 2 vezes do cartão, 497. Só que tem uma outra oferta aqui, se você quiser comprar junto, tal, mas é outra história. Mas o que importa é, né, você pode marcar, que aliás eu não sei, tá até errado aqui, tá, gente? Isso aqui eu vou alterar aqui, mentoria, plano especial, não é isso não. Botaram errado aqui, vai ser corrigido. Na verdade, aqui tem uma outra oferta aqui. Mas vamos pensar nessa aqui. Eu tenho um cupom disponível. Promo 30 que eu posso adicionar, então esse valor ele cai. Beleza? Deixa eu tirar esse cara aqui.
Não, obrigado, dispensa esse cara aqui. Beleza. Gente, tem que entrar essa aqui, não sei, tá errado, mas tudo bem. Então, peraí, tá processando que eu tirei aquele cara ali. Então, até amanhã à noite, o valor sai por 347, 30% de desconto. Beleza? 6 aulas ao vivo, de 8 às 9, 3 dias na semana, 3 dias no outro. Esse é o conteúdo. Amanhã, mas para vocês, poucos que estão aqui, eu vou colocar agora aqui só para vocês, só para você que fica até agora. E isso vai ser divulgado agora lá no grupo, tá? Todo mundo, começa a botar amanhã sobre o curso, vocês vão ver. Mas para você que está aqui, tem um desconto diferente. Aliás, não é oferta não, está no meu carrinho, gente. Agora que eu lembrei. Se clicar aí, você vai ver que não está isso não. É esse cupom aqui que eu sugiro que você copie e use, que é o cupom LIVE50. Esse Live50 vai te dar 50% de desconto. Ou seja, quem está aqui na live sabe que tem esse cupom. Quem entrar direto no carrinho vai ver o cupom de 30, que vale até amanhã. Quem está aqui agora e quiser comprar o curso, vai ter esse desconto de 50. Só paga metade. Bom? Ruim? Gostaram? Gostaram? Rodrigo, eu já estou lá direto, Já né? porque você é da Então, assinatura. Você é da assinatura, isso, todos os portais estão isso. liberados para você, já está matriculado. Ok, ok. Isso que eu ia te perguntar, Rodrigo, a assinatura também, se a gente fizer, entra essa oferta ou aí são Todos os coisas separadas? cursos. A assinatura é assim, Odete. Você paga lá o valor, ou o valor anual ou o valor mensal. Todos os cursos que eu lançar, todos eles, já estão na assinatura. Não importa o valor. Pode ser um Nossa, curso seguinte. eu devia ter feito do último que eu peguei, E exatamente. eu divulguei várias vezes a assinatura. Eu falei, Sim, são todos os cursos do portal. Então, hoje foi criado o curso, está lá agora. O Maurício já está matriculado. Se ele vai assistir ou não, o problema é dele, mas ele automaticamente. Por quê? O Maurício fez a assinatura anual. Entendeu? entendi. Vou para lá Mas também. eu acho que vale a pena a assinatura. Tá? Mas Eu acho que vale a pena, sim. Eu eu acho. fiz e você sabe. Já tem um ano e tanto que eu estou com você. Então, Maurício assim, não eu sai. acho Mas que vale assim, a por pena. isso, eu também paga pouquinho e qualquer curso que eu lanço não precisa pagar de novo. Mas eu não estou nem divulgando assinatura aqui, tá, pessoal? Eles estão puxando aqui o barco. Você não precisa fazer assinatura, não. Ela acho que uns R$ 1.500, sei lá, no ano. Não precisa gastar isso, não. Você está aqui na live, você paga lá, vai sair o quê? Uns R$ 250. Você pode passar até 2 vezes, pouco menos 250, né? Que a 497 falou cheio. Com esse cupom Live50, que só vale até amanhã, meia-noite. O cupom de 30 que está aberto para todo mundo, que eu vou divulgar, também só vale até amanhã. O de 50 também só vale até amanhã. Você vai lá, parcela bonitinho, e vamos ter um prazer de ter mais 6 encontros, mas já agora estruturado, com o e-book pronto, com material adicional. Isso aqui não foi curso, não. O curso é melhor que isso aqui. Isso aqui foi só para vocês entenderem que tem um mundo todo para ser estudado nesse assunto aqui. Dúvidas, perguntas? Vamos correr lá para fazer a inscrição? Querem me xingar? Por favor, falem. Não, tem que fazer inscrição, não dá para xingar, não. Não sei. O pessoal falou que eu estava me metendo a ergonomista. Eu falei, isso não é questão de ser ergonomista. Eu não quero formar avaliadores. É que o assunto é mais amplo. Ah, espero que vocês tenham acreditado agora. Alguém queria falar alguma coisa? Consultoria 2016, quem é? Oi, Rodrigo, boa noite. Marcilene falando, tudo Oi, bem? Marcelene. Prazer. Tempo todo nosso, Oi, você. todo meu, prazer participar dessa live maravilhosa com vocês aí, ó. Muito proveitoso para a gente, muito enriquecedor a sua live, os seus conteúdos, seu conhecimento, muito show de bola mesmo. Me interessei bastante e eu vou fazer assinatura, né? Que aí o meu ganho é maior, né? Muito, muito Enquanto você show. tiver assinatura, qualquer curso, turma nova, curso novo, qualquer conteúdo está dentro da assinatura. Até porque eu tenho que prestigiar quem já é meu aluno recorrente, entendeu? Não tem sentido. Tem várias pessoas que estão aqui que realmente já me conhecem há muito tempo, né? Então, toda hora ficar pagando, não tem necessidade. Você já gastou o seu dinheiro, vamos botar um precinho bonitinho para vocês. Mas hoje estou divulgando o cupom Live50.
A assinatura Muito também, bem. quem quiser faz. E certamente teremos outros cursos, né, ao longo aí 2025, a gente. Estamos em 2025, quase que é 2024. Vamos ter outros. A assinatura também é uma opção legal, vocês que sabem. Ok, aí já estamos com a vaga garantida. Valeu, boa noite, gostei Eu que muito, agradeço. tá? Show de bola, muito enriquecedor para a gente, nosso conhecimento. Vai agregar muito para nossa área, para o nosso dia a dia, aplicar esses conhecimentos aí, super válido, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, pegando esse gancho aí da assinatura, se você ficou curioso, falou, opa, tem esse tal de assinatura, eu quero conhecer. Então, quando você clicar aí, é só você voltar. Você vai estar no carrinho, né? Vai ver e tal, é só você voltar. Você vai ver. É só você clicar no logo do portal, que está aqui, ó. Qualquer página que você tiver, tem logo do portal. Você clicando no logo do portal, você sempre vai para a página inicial. Aí lá tem a assinatura, tem outros cursos, tal, etc. Entendeu? Não tem mistério nenhum. Tá vendo aqui, ó? Vem para a página inicial onde tem os cursos todos. Aí o pessoal já vê a assinatura, ó. Pode fazer um pagamento único, ou, por exemplo, eu quero pagar em 3 vezes. Pô, faz o anual. Não, eu quero pagar um valor mensal. Aí não completa o limite do cartão, 159. Ou pode também ver outros cursos que eventualmente vão interessar. Beleza? Alguém falou alguma coisa? Eu Ah, que professor. impus o link do portal, Ah, tá. tá? Pode ir do portal, mas também pode, quem quer ver primeiro, só clicar sempre lá, clicar na logomarca do portal, vai sempre a página inicial, é facinho ali dentro. Pessoal, brigadão. E amanhã nós temos mais live com conteúdo novo, tá? Porque uma coisa é o curso, outra coisa diferente aqui, que eu sei que tem muita coisa para ser explorada ainda. Quem quiser, tá convidado a voltar. Não pense que acabou, não. Essas lives não são só para lançar o curso, deixando isso bem claro. Essas lives eu espero que muita gente veja mesmo. É um conhecimento que eu quero que realmente chegue às pessoas de graça. Mas eu sei também que há necessidade de, às vezes, um conhecimento estruturado a respeito disso. Vocês viram que não dá para tratar tudo aquilo ali da mesma maneira, né? Como eu trato aqui, ali tem que tratar, tem coisas para serem tratadas mais arrumadinhas, digamos assim. Tem muito conteúdo sobre isso. Voltem na live, tem mais conteúdo, não percam. Tá bom? Beijo, obrigado a vocês. Alguém mais quer falar alguma coisa? Valeu. Boa noite. Boa noite, valeu! Eu que agradeço. Valeu vocês. Tchau, tchau, pessoal.